A parábola dos talentos é uma das parábolas ensinadas por Jesus, registrada nos evangelhos sinóticos como em Mateus 25, 14 e 30. Esta parábola é rica em significado e pode ser interpretada de várias maneiras, mas geralmente é entendida como uma lição sobre o uso responsável dos dons e recursos que Deus nos dá. Vamos destacar aqui nesse vídeo algumas lições que essa parábola nos revela. Deus é o Senhor da parábola e Ele é o dono de todos os talentos. A parábola começa com a imagem de um senhor que distribui talentos entre seus servos, antes de partir para uma viagem. Esse senhor representa Deus na história. A escolha de usar a figura de um senhor destaca a autoridade e a soberania de Deus sobre a vida de cada pessoa. Ele é o detentor supremo de todos os recursos, incluindo os talentos específicos concedidos a cada indivíduo. A narrativa implica que Deus confia em cada servo com uma quantidade específica de talentos. Essa confiança reflete a crença de que Deus conhece profundamente cada pessoa e distribui oportunidades com sabedoria e propósito. Ele concede talentos não de forma arbitrária, mas considerando a capacidade e as características únicas de cada indivíduo. A responsabilidade dos servos em administrar os talentos confiáveis a eles, destacados na relação entre Deus e suas criaturas. Os servos não são apenas beneficiários passivos dos dons divinos. Eles são chamados a atuar, usando seus talentos de maneira diligente e produtiva. Isso sugere uma parceria entre Deus, como o provedor dos talentos, e os indivíduos, como administradores responsáveis. O retorno do Senhor na parábola, onde ele está disponível como cada servo administrado os talentos, ressalta a ideia de prestação de contas perante Deus. Isso implica que o uso de talentos não é algo insignificante. Há uma expectativa de responsabilidade e prestação de contas diante do Criador. Os talentos são peças muito valiosas. Ao comparar os talentos a peças muito valiosas, a parábola ressalta que esses dons não são ordinários ou comuns. Sua valiosidade não é determinada apenas pelo que pode realizar, mas por sua importância intrínseca. Cada talento é considerado algo de grande valor por si mesmo, independentemente de sua quantidade ou aparência externa. A compreensão de que os talentos são peças muito valiosas enfatiza que esses talentos não são adquiridos por mérito próprio, mas são dádivas generosas de Deus. Essa perspectiva destaca a gratuidade da graça divina, onde Deus confia dons significativos aos seus filhos, não porque mereçam, mas por sua espera e amor. Ao retratar os talentos como peças muito valiosas, a parábola sugere que Deus investe de forma significativa em cada indivíduo. Isso destaca a atenção divina às características, habilidades e potenciais exclusivos de cada pessoa. Deus não distribui de maneira solicitada, mas com cuidado e propósito. A valiosidade dos talentos também sugere que esses dons têm um potencial intrínseco para impactar e transformar a vida das pessoas e a sociedade como um todo. Quando esses dons são reconhecidos, cultivados e usados de maneira eficaz, têm o poder de fazer uma diferença significativa no mundo. A compreensão de que os talentos são peças muito valiosas enfatizam um chamado à gratidão e reconhecimento. Os beneficiários desses dons são chamados a considerar a generosidade de Deus e a valorizar a preciosa natureza dos talentos que Ele confiou. Deus nos dá talentos, conforme a nossa capacidade. A ideia de que Deus distribui talentos conforme a capacidade destaca a justiça divina na distribuição dos dons. Não é uma abordagem de tamanho único, mas sim uma alocação personalizada que leva em consideração as características específicas de cada indivíduo. Isso reflete um Deus que é justo e imparcial em suas ações. A distribuição dos talentos conforme a capacidade também permite a limitação humana. Cada pessoa tem suas próprias capacidades, limitações e especificidades. Deus, como o doador de talentos, leva em consideração esses fatores ao confiar em indivíduos específicos.
A compreensão de que Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade é um chamado à gratidão e humildade. Isso sugere que os dons não são uma questão de merecimento, mas de graça. Cada pessoa é chamada a considerar a generosidade de Deus e a utilizar seus talentos com uma atitude de humildade e ação de graças. Essa abordagem de distribuição de talentos também implica que Deus vê o potencial de crescimento e desenvolvimento em cada pessoa. Os talentos não são estáticos, eles podem ser cultivados, aprimorados e expandidos ao longo do tempo. Isso encoraja uma abordagem de constante crescimento e aprendizado. A distribuição conforme a capacidade desafia os indivíduos a serem autoconscientes e responsáveis. Cada um é chamado a refletir e compreender suas próprias capacidades, a não subestimar nem superestimar suas habilidades, mas a agir de maneira responsável com base naquilo que foi confiado por Deus. Deus deseja que multipliquemos os talentos. Deus confia em cada pessoa para que, ao multiplicá-los, a obra de Deus seja aprimorada e expandida. Isso destaca a importância de encontrar significado e propósito na utilização de nossos talentos. A multiplicação de talentos é vista como uma colaboração ativa com o plano de Deus. Cada indivíduo, ao desenvolver e usar seus dons, torna-se um coparticipante da obra de Deus na Terra. Isso ressalta a ideia de que a realização do propósito divino envolve a participação ativa e responsável de cada pessoa. A multiplicação de talentos sugere não apenas preservar ou manter o normal, mas buscar avançar o crescimento e desenvolvimento. Deus não deseja que os talentos permaneçam estáticos, mas que cresçam, se desenvolvam e se tornem mais frutíferos ao longo do tempo. Isso envolve um compromisso contínuo com o aprimoramento de habilidades e expansão de oportunidades. A multiplicação de talentos não é apenas para benefício pessoal, mas também para o benefício da comunidade e do reino de Deus. Os dons não são dados em vão, mas para serem usados em serviço aos outros. Ao multiplicar os talentos, contribuímos para a construção de uma comunidade mais forte e para a expansão do reino de Deus na terra. A parábola sugere que, ao multiplicar os talentos, os servos fiéis são recebidos com recompensas e alegria por parte do Senhor. Isso não apenas enfatiza a recompensa celestial, mas também destaca que a alegria de Deus é ampliada quando seus filhos utilizam seus dons de maneira significativa e frutífera. Deus nos cobrará pelo que fizermos com os talentos. Cada pessoa é responsável por como utilizar os talentos recebidos, de escolha que Deus concede a seus filhos, bem como a expectativa de que cada um seja um mordomo fiel e responsável dos dons dados por Deus. A prestação de contas refere-se à avaliação das ações e decisões de uma pessoa. Na parábola, os servos são chamados a prestar contas ao Senhor sobre como multiplicaram ou supervisionaram seus talentos. Isso sugere que há consequências positivas ou negativas, com base no uso dos dons confiados por Deus. A parábola também destaca que a avaliação de Deus vai além do resultado quantitativo da multiplicação dos talentos. O Senhor na história observa a atitude, a intenção e o esforço dos servos. Isso destaca a importância não apenas do que é feito, mas também do coração por trás das ações. A prestação de contas sugere um chamado à fidelidade e diligência no uso de talentos. Deus espera que seus filhos sejam diligentes, comprometidos e fiéis na administração dos dons dados por Ele. Isso envolve não apenas o sucesso aparente, mas a sinceridade e dedicação no serviço a Deus e aos outros. A prestação de contas ressalta que os talentos não são para a satisfação pessoal egoísta, mas para o benefício do reino de Deus. Deus avaliará como cada pessoa contribuiu para a expansão do seu reino e para o bem da comunidade. Isso destaca a natureza coletiva da responsabilidade cristã. A parábola sugere que, dependendo do uso dos talentos, haverá recompensas ou consequências. Os servos fiéis são recompensados com elogios e maior responsabilidade, enquanto o servo negligente enfrenta consequências pela sua inatividade,
Isso destaca a justiça divina na avaliação das ações humanas. A ideia de prestar contas também implica que, se alguém perceber que não tem sido fiel na administração de seus talentos, ainda há espaço para arrependimento e mudança. Deus é misericordioso e oferece a oportunidade de acertar o curso e usar os dons de maneira mais alinhada com seu propósito. Hoje desbravamos juntos o conhecimento e a interpretação da parábola dos talentos, uma jornada que transcende o tempo e ressoa em nossas vidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com aqueles que também buscam conhecimento e reflexão sobre a Bíblia. Se inscreva no canal para não perder as próximas viagens e interpretações das Escrituras Sagradas. Vamos expandir esta comunidade de aprendizado e reflexão. Juntos, podemos impactar mais vidas com a riqueza da verdade. Até a próxima, irmãos!